Bom dia a todos. Esta é a nossa última aula e eu resolvi fazer nela um apanhado de tudo para a formação de vocês e resumir nesse pouco tempo que teremos algo que será de muita importância para que vocês aprendam a usar corretamente tudo que foi lhes dito, e eu espero que todo esse trabalho que tivemos com vocês tenha sido realmente de valia e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, a nossa aula hoje será com uma série de conceitos que serão de muita utilidade para vocês todos. Vocês têm que aprender, isso aqui é uma fórmula, e vocês vão voltar um pouquinho na matemática, que o grande professor Porto, ele fez essa equação, e é uma equação que a gente tem que levar para sempre. A arte clínica é levar para cada paciente a ciência médica. Então ele fez a seguinte equação: arte clínica igual ética, o E, não é? Ali ficou entre os colchetes MB, que é medicina baseada em evidências, mais medicina baseada em vivência ao quadrado. Vou explicar essa fórmula. Para vocês saberem arte clínica, serem bons médicos, vocês precisam, primeiro, de ter ética em tudo aquilo que vocês fizerem, tudo que forem fazer. Vocês têm que ter a medicina baseada em evidência, lógico, vocês têm que ter embasamento médico, científico, para pôr em prática a medicina. E mais a medicina baseada em vivência, ao quadrado. Essa medicina baseada em vivência é aquilo que vocês vão adquirir ao longo da vida de vocês. O bom médico não se forma imediatamente após a faculdade. Ele leva alguns anos para realmente adquirir essa vivência, para poder pôr em prática tudo que ele aprendeu. Então essa é a fórmula que vai nortear com certeza o trabalho que vocês realizarão sempre. Outros conceitos. As doenças podem ser semelhantes, mas os doentes nunca são exatamente iguais. E eu vou explicar. As doenças, se vocês lerem qualquer livro desses, de clínica médica, cirúrgico, que vocês lerem, lá diz assim: doença é isso, sintomas, sinais, vocês vão lendo aquilo e vocês vão entender que deve ser daquele jeito. Mas cada paciente pode reagir diferente àquela doença. Embora o escopo da doença praticamente é o mesmo, mas tem pacientes que vão reagir melhor ou pior, de acordo com a sua resistência, sua imunidade. Então, as doenças são como um todo, mas cada paciente pode reagir diferente a elas, com, digamos assim, uma recuperação mais rápida, outros com uma recuperação mais demorada, ou até com alguma sintomatologia ou algum sinal um pouquinho diferente dos outros pacientes. Aquilo que nós batemos na tecla, né? Desde que nós nos conhecemos, e vocês fizeram já o trabalho que eu reputo de alta qualidade, foi um trabalho muito bom, que são as qualidades humanas e principalmente na medicina. Integridade, você tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com respeito e compaixão ao seu paciente. Essa integridade é muito da idoneidade de cada um, da índole de cada um. Se você reunir esses três aspectos, da integridade, do respeito e a compaixão, isso para vocês será de suma importância em toda a vida, porque é aquilo que eu já lhes disse, desculpe repetir tanto, é aquilo que vai realmente dar a base para tudo que vocês fizerem, quer na vida particular, quer na vida profissional. E aqui vem algumas coisas que ficam já de dicas, digamos assim, para quando forem lidar com seus pacientes, seus familiares. Quando vocês forem lidar com os pacientes e familiares, primeiro, vocês têm que informar tudo o que está acontecendo. No mundo hoje, de tantas informações, Google e outros tantos mais aí, as pessoas sabem praticamente tudo. Então é muito importante que o profissional converse com o seu paciente, com os familiares do paciente, explique o que está acontecendo. Olha, o caso do seu pai, da sua mãe, o seu caso é uma doença tal, essa doença precisa de fazer isso, o que nós podemos fazer é isso, e deixar o paciente sempre à vontade. Se o paciente quiser consultar outro médico, quiser ir para outra cidade, consultar quem ele quiser, que ele fique à vontade. Mas o importante é que vocês o informem do quadro, da gravidade ou não da gravidade do quadro que esse paciente tenha. E motivá-lo, né? Motivar ao paciente e motivar a família. E essa motivação, vocês têm que ter argumentos para saber motivar, para que a pessoa faça aquilo que o médico exige, não que o médico exige, mas aquilo que tem que ser feito. Por exemplo,
A pessoa tem um diabetes descompensado. Se você não motivá-lo para que ele faça dieta, que ele faça exercício, que ele tome o medicamento exatamente como tem que ser, e você explicar os malefícios, se ele não seguir a prescrição, ele não vai fazer. Então você tem que motivá-lo, falar, se você não fizer esse tratamento, você não só pode morrer, que seria o mínimo, mas você pode ficar aleijado, pode ter uma necrose de dedos, você pode ter uma necrose de membros inferiores, você vai ter tantos problemas que um diabetes, por exemplo, pode acarretar, uma dislipidemia, uma hipertensão, doenças básicas clínicas, que se o paciente não for motivado para fazer o tratamento, ele não fará. E por que eu estou dizendo isso? Vocês vão aprender mais lá na frente que as doenças, depois dos 50, 60 anos, boa parte delas são assintomáticas. Entenderam? São assintomáticas. O paciente não sente os sintomas de dor, de incômodo, alguma coisa que esteja realmente trazendo algum malefício para ele. Só que essas doenças, vocês têm que entender que boa parte das doenças que acometem, principalmente as pessoas na terceira idade, elas não trazem esses sintomas, e muitos achando que por não ter sintomas também não tem obrigação de ser tratados. Então, deixa, não estou sentindo nada, só que não está sentindo nada, representa, se ele não fizer o tratamento, uma abreviação da sua vida, ou ele pode ter um evento, tipo um AVC, algo nesse sentido, e vai deixar aleijado para o resto da vida que ele vai ter ainda. Então é muito importante informá-lo e motivar tanto o paciente como a sua família. Uma coisa muito importante é a relação médico-paciente. Isso vocês têm que aprender, porque boa parte do que se faz, boa parte do que pode acontecer de bom e de mal na vida de vocês é realmente a relação médico-paciente, que é o básico da nossa vida médica. Então, respeito ao paciente, sempre chamá-lo pelo nome, jamais chamar de tia, mãezinha, vó, querida e outras coisas mais. O paciente é o paciente. O paciente não é tua tia, não é teu tio, não é tua avó, não é velhinha. O paciente é o seu José, Dona Maria, seu Tiago, seja lá o nome que for, entendeu? Chamá-lo com respeito, porque se há alguma coisa que muitos pacientes reclamam, é justamente ser chamado de tia, ô tio, ô tia, mãezinha, quer dizer, não é a mãe dele, não é a avó, não é a tua avó, entendeu? Então por que vai chamar assim? Procurar sempre colocar nome no jaleco, porque vocês vão trabalhar em vários hospitais ou em hospitais grandes, digamos assim, e o paciente tem que saber com quem que ele se tratou, quem é o médico que está cuidando dele, quem que é o médico a quem ele pode se reportar caso ele precise. Olhar e escutar sempre o paciente, isso é uma arte, que muitas vezes o paciente vem e não para de falar, principalmente para nós na geriatria, em que pessoas de mais idade, principalmente as mais idosas, né, às vezes pela solidão que passam, e quando encontram um ouvido, né, aí querem falar, então você tem que ter um jeito muito especial para lidar com isso. Mas olhar o paciente, procurar ler o paciente, sempre que ele estiver na sua frente, você já tem que ter noções do quadro, como ele se apresenta, se ele se apresenta bem arrumado, mal arrumado, se ele se apresenta, vamos dizer assim, com alguma sujeira. Se você vê o paciente dessa maneira, você já vai identificando como é a vida dele. E eu vou explicar melhor. Eu vejo pacientes, por exemplo, na sala de espera e já tenho noções de como ele está. Se ele está bem arrumado, a forma como ele anda, se ele é claudicante no andar, se ele tem alguma dificuldade, se ele já fala com dificuldade. Então, tudo isso você já vai lendo no paciente e já vai montando o seu diagnóstico, para depois você, quando estiver na frente dele na sua mesa, digamos assim, você já desenvolver o que você pensou e fazer o diagnóstico correto. Você sempre tem que ter um respeito muito grande quando, por exemplo, um colega, vocês vão fazer uma determinada especialidade, por exemplo, e um colega pede a vocês uma avaliação. Então, o paciente vem, olha, doutor fulano, encaminho o paciente tal, com tal queixa. Solicito sua avaliação e conduta. Vocês vão examinar o paciente e depois de ter feito essa avaliação, vocês vão devolver o paciente ao médico que o encaminhou, escrevendo realmente, olha, atendi o seu paciente, o senhor tal, a senhora tal, e a minha hipótese diagnóstica é essa, a minha sugestão de tratamento é esta.
Isso é uma forma de respeito muito grande para com o colega e para com o paciente. Uma coisa muito importante, vocês que vão trabalhar em hospitais ou consultórios, não usar e nem deixar receitas ou atestados já assinados. Isso pode dar um processo no CRM para o médico e criminal para o estudante. É considerado infração ética grave. Então, muito cuidado para dar atestado para qualquer pessoa, o receituário que exija, vamos dizer assim, o carimbo, não é? Vocês, como estudantes, não podem dar para ninguém atestado ou receita mesmo. Isso faz parte do Código de Ética Médico mesmo. E mesmo depois de formados, nunca deem atestado sem ver o paciente, ver se realmente ele necessita daqueles dias que vocês vão liberá-lo do trabalho, e jamais assinar alguma coisa sem ver o paciente. Isso, além da infração ética grave, inclusive com cassação do diploma, pode dar cadeia. Muito cuidado com elogio. Isso é algo importante. Vocês vão receber muitos elogios. Vocês atendem um paciente, ele gostou de vocês ou ela. Ai, o senhor é o melhor médico do mundo. Ai, é o senhor. Ai, não sei o quê. Então, quem elogia muito também pode criticar muito. Então, aceitem o elogio, fiquem satisfeitos com o trabalho que fizeram, mas não deixe que isso deixe o ego de vocês muito insuflados, dizendo, ah, agora eu sou o melhor médico do mundo. Porque a mesma pessoa que elogiou pode criticar depois. Então, aceitem esse elogio, agradeçam, não é? Um agradecimento sempre, em todas as etapas da vida da gente, é fundamental. Então, procurem mesmo aceitar aquilo, mas não achar que vocês são os melhores do mundo, que espero que sejam, mas talvez não sejam todos, né? Dos processos contra médicos, 90% são referentes à relação médico-paciente. Por quê? Porque não explicaram a situação, esconderam alguma coisa do paciente, ou foram incompetentes, ou foram negligentes, ou foram imperito, que são as 3 coisas básicas, não é? 3 causas básicas de processo que pode acontecer. Então, relação médico-paciente cada vez é mais importante. Para isso que nós falamos de humanismo, para isso que nós falamos desta forma de vocês atenderem o paciente da melhor maneira possível. Porque é assim que eles vão realmente entendê-los, para que vocês possam ter argumentos, não é? Se realmente lá na frente acontecer alguma coisa, mas vocês tenham a consciência e documentações suficientes para se defenderem. E sempre manter a honorabilidade da profissão. Eu já lhes disse no começo que a profissão mais honrada de todas é a profissão de médico. Vocês estão vendo aí com essa pandemia como volta e meia tem homenagem a médicos, enfermeiros, estudantes, não é? Então essa honorabilidade nós não podemos perder nunca, porque realmente é a profissão abençoada por Deus, é a profissão onde as pessoas confiam, onde as pessoas realmente vêm a você e contam tudo, se abrem no bom sentido, contando seus dramas, seus problemas, e você tem que respeitar aquilo, agir com muita ética e sempre honrar a profissão que vocês têm. É a profissão mais nobre, mais digna, e vocês têm que fazer realmente isso valer. A relação médico-médico é aquilo que eu já falei agora há pouco, quando, por exemplo, de avaliações, né? Solicitou a avaliação, você examina o paciente dentro daquilo que você sabe, da tua especialidade, porque se ele pediu uma avaliação para você, é porque ele está em dúvida. E ele recorre a você, contando que você saiba mais que ele dentro daquele assunto. Eu, por exemplo, como geriatra, eu volto e meio peço uma avaliação para o ginecologista, para o urologista, alguns médicos que eles só fazem isso, têm muito mais competência do que eu, então eu solicito uma avaliação, eles me devolvem o paciente, escrevendo, olha, examinei o senhor, a senhora, tal, com tal situação. E daí é muito importante você ter essa ética com o seu colega. É possível que vocês recebam, pela formação que vocês têm, alguma receita ou errada, ou com excesso de medicações, ou com situações assim que vocês falam, meu Deus do céu, que coisa, esse cara vai morrer, esse paciente, se continuar tomando isso. Mas você não é o juiz, você não vai julgar isso. Você tem que ter muito tato em falar com o seu paciente. A melhor maneira é você dizer, olha, o senhor está tomando esse medicamento, mas eu acho que nesse momento era importante que nós fizéssemos algumas mudanças, acho que vai funcionar melhor. Eu acho que essa fórmula que o senhor está fazendo, e aí vem uma situação que eu gostaria de falar para vocês, é em formulações. Que em formulações, muitas vezes, eu tenho receitas aqui que
o médico pôs 12, 13 substâncias diferentes na mesma cápsula. Isso é um erro dramático, porque se der algum efeito colateral, não sabe qual das 12 medicações ali presentes que podem causar isso daí. Então, você pegou algo assim, uma receita tão grande como essa. Você tem que ter o discernimento. Eu passei isso para vocês naquela aula de iatrogenia. Quando vem um monte de medicamentos como aquele, e você tem que falar, olha, nós vamos diminuir um pouquinho, nesse momento o senhor talvez não precisa mais disso, mas vou lhe dar um outro, o senhor toma este, e com um jeitinho, porque se você critica o médico, meu Deus, o que esse cara quis? Esse cara é louco, de repente é o sobrinho da pessoa, é o neto dela, é o filho dela, é parente, ou é amigo, quer dizer, então não critique. Colega não é para ficar criticando. Se ele fez o erro, ele que vai assumir. Você não pode entrar nesta. E isso já vem de encontro a esse segundo item, não é? Que você fazer, por exemplo, comentário de certos colegas que infelizmente não pregam essa honorabilidade que nós falamos, não é? Eles veem a medicina como algo só para ganhar dinheiro. Então, mesmo assim, você não tem o direito de fazer críticas, principalmente com pacientes. Nossa, está sendo atendida lá no doutor fulano? Meu Deus do céu, como é que a senhora está viva ainda? Não dá nem para saber. Com aquele cara, aquele mata, viu? Aquele sujeito é um terror. Então, nada disso. Isso não é problema de vocês. Entendeu? Puxa, está se tratando com o doutor? Tá bom. E daí você tenta, de alguma maneira, eticamente, levar para o outro lado e fazer entrar essa pessoa, esse paciente, no caminho daquilo que é a medicina correta. Visita paciente que está internado em nome de outro colega. Se você for visitar um paciente que está internado em nome de outro colega, você já não é o médico dele, porque ele já está em nome de outro colega. Você, por exemplo, para visitar um paciente que é seu, você tem que ir nas seguintes circunstâncias. Quando a família pede, ou quando o colega que o assiste dentro do hospital pede a tua presença. Se você for fazer a visita a esse paciente, você tem que ir socialmente. Você tem que chegar lá, cumprimentar e não se meter na medicação que está sendo feita. A não ser que você veja algo muito gritante, que aí você pode ligar para o seu colega, não é? E falar, olha, eu atendo esse paciente há tantos anos e ele está tomando uma medicação da qual ele é alérgico, da qual ele tem problemas, nessa circunstância. Mas você não pode chegar, por exemplo, num paciente que está internado e querer mudar a prescrição daquele médico que o está assistindo naquele momento. Você tem que ter só a liberdade desde que a família lhe dê isso, ou desde que o colega que está assistindo esse paciente lhe dê essa liberdade também. Caso contrário, você tem que ir lá fazer a visita, já que você se dá tão bem com a paciente, com a família do paciente, pode até trocar alguma ideia com o médico, mas jamais se meter na medicação dele. A não ser, como eu expliquei há pouco, que seja algo muito gritante, que você vê ali que esse medicamento você já tinha tirado tempos atrás. Você pode até comentar com o colega, olha, esse medicamento e tal, entenderam? Então, mas não querer assumir o paciente quando está em nome de outro. Isso é antiético. Cuidado junto aos pacientes. As enfermidades são simultaneamente biológicas, psicológicas, social e familiar. E aí vem essa situação, que muitas vezes as pessoas elas não precisam só daquele medicamento. Ah, vou lhe receitar aqui um analgésico, antidepressivo, seja o que for. As pessoas precisam de uma atenção, as pessoas precisam de saber como que é o seu ambiente familiar, como que é o seu ambiente social. Por exemplo, é muito comum depressão, ansiedade, mas a pessoa vive sozinha, a família não vai vê-lo, ele não tem onde ir, ainda mais nessa época que estamos passando hoje, onde o agravamento das questões emocionais estão muito elevados. Quer dizer, você não pode só ficar achando que o remédio que você receitou vai trazer toda a solução. Precisa realmente de uma atenção em todas essas áreas aí. Rapidamente, como exemplo, quando eu internava na Santa Casa, tinha pacientes, por exemplo, que você dizia para ele, bom, amanhã o senhor vai ter alta então. O senhor está bem bom, melhorou de tudo, pode ter alta. Quando você ia passar visita no outro dia para dar alta, ele começava a se queixar que não estava bom, que piorou à noite, aquela coisa assim. Você ia ver, o ambiente familiar dele era péssimo, era horrível. Então ele não queria ir para casa. Aí, para você mandá-lo para casa quando ele estivesse bom, você tinha que chegar, pegar no momento, o senhor está melhor? Ah, estou melhor, então o senhor tem alta. Porque senão esse paciente não sairia do hospital. O encontro médico-paciente compreende 6 etapas para que o ato médico seja bem efetuado.
acolhimento, anamnese. Acolhimento, você recebeu o paciente, cumprimenta o paciente, como vai o senhor, por favor, vamos chegar na minha sala. Anamnese, né, vai aprender direitinho, vocês já estão aprendendo como fazer. Escutar o paciente, aquilo que nós falamos lá atrás agora há pouco. E já nessa escuta, já ter mais ou menos um diagnóstico presuntivo de acordo com o que você está ouvindo o paciente. Aí depois que você realizou seu diagnóstico, aí você já tem ideia do que você vai prescrever e a separação. Olha, então, uma boa tarde, um bom dia, caso o senhor tenha alguma dificuldade, o senhor nos ligue e deixar o paciente à vontade para isso, sabe? Para ele sentir confiança nesse atendimento que o médico proporcionou a ele. É preciso, durante esse encontro, contemplar o paciente em sua plenitude, desde sua entrada, no jeito de se locomover, na sua fala, na sua postura, especialmente no seu olhar. Então, aquilo que eu já lhes disse, que às vezes você já vai fazendo um diagnóstico na sala de espera, da forma como o paciente se apresenta, na forma como ele vai chegar até você. E essa questão de especialmente no seu olhar, que eu coloquei aqui, é que muitas vezes vem a vozinha lá e a filha, e vivem junto, e muitas vezes vivem em conflitos. E é muito comum conflitos familiares, não é? Então, muitas vezes a paciente idosa quer falar alguma coisa, desculpe se eu falar velhinha, maneira de dizer, sem desrespeito nenhum, ela quer falar alguma coisa, mas a filha já olha feio para ela, e ela olha para você com aquele olhar assim meio perdido. Então, muitas vezes, nessa troca de olhares, você já tem uma ideia do que está acontecendo. E muitas vezes essa relação familiar não é das melhores. Para ser médico, não basta apenas ser fluente em medicina, mas também em humanidades médicas. Esta é a grande diferença na abordagem médica. Eu já lhes disse desde a primeira aula, não é? Que você pode ser um excelente médico, mas se você não tiver jeito com o paciente e não ter, vamos dizer assim, esse humanismo, e não ter também conhecimento de outras áreas, que o paciente, vocês vão atender pacientes de todas as formas, pacientes eruditos, pacientes que entendem de literatura, pacientes que sabem de música, paciente que sabe de tantas coisas. E muitas vezes descamba durante a consulta para algum assunto desses, e você não pode mostrar que você é tão ignorante nisso. Sempre tem que ter um argumento também para o paciente saber sair dali e falar, pô, esse médico sabe das coisas, ele não sabe só a medicina. É um sujeito, além de humano, também que tem um conhecimento grande da vida como um todo. Então, aprendam sempre a medicina, isso é fundamental, mas também a humanidade, como já falamos tantas vezes, né? E conhecimentos gerais. Isso nunca é demais. Cuidado junto aos idosos. Idosos vão ter a gerontologia, é algo assim que vocês vão ter que saber realmente como lidar, porque idoso é uma entidade diferente. O idoso, ele não é o adulto envelhecido, da mesma forma que uma criança não é miniatura do adulto. Então, cada um tem um prazo para ser, vamos dizer assim, tem um prazo ainda digamos, de validade, não é? Para a sua vida. Então, o que você vai fazer para uma criança não é a mesma coisa que vai fazer para um adulto e não é a mesma coisa também que você vai fazer para um velho. Então, junto aos idosos, curar a enfermidade quando for possível, cuidar da insuficiência orgânica, compensar a perda, aliviar os sofrimentos, confortar pacientes e familiares, acompanhar ativamente e com serenidade os últimos momentos da vida do idoso. Daquele aforisma famoso, né? Curar algumas vezes, aliviar quase sempre e consolar sempre. Bom, e agora nós vamos entrar numa etapa da aula em que vocês vão sair daqui com informações e saber realmente o que é uma medicação, o que é um medicamento, como que agir, como agir com isso e como fazer, não é? Vocês vão aprender quais são as diferenças entre medicamentos, remédios e medicação. Vocês vão ter isso em farmacologia, mas nunca é demais a gente já dar uma noção para que vocês, quando chegarem lá na frente, ou mesmo quando forem indagados por alguém, a diferença entre essas três situações, medicamentos, remédios e medicação, saber como agir, não é? Então, veja. Então, vamos entender bem como que isso funciona. Medicamentos são produtos elaborados para diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.
Eles existem para tais finalidades. Para isso, devem obedecer a um rigoroso controle técnico, a fim de atender às especificações definidas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento, por exemplo, para ele estar pronto no mercado, muitas vezes ele leva mais de 10 anos. Então, um determinado laboratório começou a desenvolver uma molécula, que é uma molécula que serve, por exemplo, um novo antibiótico, ou para alguma doença, por exemplo, dislipidemia, diabetes. Então passa por um processo de muitos anos, um preço absurdo, bilhões de dólares para chegar até a fórmula final e até chegar na farmácia, mas isso tudo tem que ter um rigoroso controle técnico. Então isso é um medicamento. Os medicamentos possuem efeitos determinados devido a uma ou mais substâncias ativas com propriedades terapêuticas que são reconhecidas cientificamente. São os fármacos, drogas ou princípios ativos. Para que se chegue a eles e os medicamentos sejam capazes de cumprir a sua função, demanda-se muita pesquisa, testes e controle até a sua produção definitiva e consequente comercialização. É isso que eu acabei de dizer a vocês. Remédios é diferente. Remédios são todos os recursos utilizados para curar ou aliviar a dor, o desconforto ou a enfermidade. Um preparado caseiro com plantas medicinais pode ser um remédio, mas não é um medicamento. Vocês estão entendendo a diferença? Medicamento é aquele que foi pesquisado, que foi elaborado, sintetizado, tem que obedecer uma série de critérios, não é? E remédio pode ser uma coisa simples. É um termo amplo, aplicado a todos os recursos terapêuticos utilizados para combater doenças ou sintomas, como vai fazer um repouso, é um remédio. Uma psicoterapia, fisioterapia, acupuntura, cirurgia. Então, muitas vezes não há necessidade de utilizar medicamentos para resolver problemas de saúde. Um remédio já pode fazer efeito. Por exemplo, uma compressa fria, quando você se machuca, uma erva que alguém conheça, que faz bem, um chá, entenderam? Então, o remédio não é a medicação. O remédio é aquilo que não passou por todo esse critério, que a vovó sabe de um chá que é muito bom para dor de cabeça, para cólica, e você vai tomar aquele chá, ou a pessoa vai tomar aquele chá e melhora. Isso é um remédio, mas não é um medicamento. E a medicação? Aqui envolve o tratamento com o medicamento ou mesmo a administração do medicamento. Nós não estamos falando do remédio. O ato de medicar se refere ao exercer medicina, ou seja, tratar com o medicamento. Então você vai medicar o paciente. Então você vai prescrever o medicamento. Assim percebemos a estreita relação entre o medicamento e ato médico. Medicação é um termo muito familiar na enfermagem, pois nomeia o ato de administrar os medicamentos e é uma das atividades do serviço de enfermagem. Você prescreve a medicação e a enfermeira e o seu corpo de enfermagem vai medicar o paciente. Entendeu? Então você está pedindo para medicar o paciente com um medicamento. Você não está mandando fazer um remédio. Você está mandando medicar com a medicação que você acha correta. Bom, e agora vamos entender a diferença que tem comprimidos, cápsulas, dragas e pílulas. Isso é muito importante, porque o médico, por exemplo, vocês já devem ter recebido, o médico coloca lá uma caixa. Tomar o quê? É uma draga, é uma cápsula, é um comprimido. O médico muitas vezes não sabe o que ele está receitando. E isso é muito comum. Então aprendam desde já essa diferença que há entre esses tipos de apresentações. Essas 4 formas de apresentação estão na categoria sólida, sendo que as outras formas de apresentação são semissólidas, líquidas e gasosas. Essa forma faz com que o paciente tenha uma adesão maior ao tratamento pela sua facilidade de uso, transporte e método pouco invasivo. Então, as líquidas são colírios, são remédios, vamos dizer assim, tem gotas, né, de várias maneiras. Gasosas são os inaladores que você faz. Então, tem uma série de situações. Então, nós vamos basear-nos basicamente aqui nas formas sólidas mesmo, que não são administradas no seu estado puro aos pacientes, mas como parte de uma formulação ao lado de uma ou mais substâncias como os adjuvantes, coadjuvantes, veículos ou excipientes, que desempenham várias funções farmacêuticas. Os adjuvantes farmacêuticos têm por finalidade solubilizar